Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz. Esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje eu tenho o prazer de contar aqui com o nosso fisioterapeuta, Victor Alves. Olá, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite. Então, nós agradecemos aqui a sua presença. O Victor já está há alguns meses aqui conosco na Move e hoje o intuito é a gente conversar um pouquinho sobre a fisioterapia, a importância da fisioterapia na terceira idade. Então, Victor, queria que você contasse um pouquinho como é que é essa questão da fisioterapia na terceira idade, quais os benefícios que eles podem ter, né, com o trabalho do fisioterapeuta. Conforme a gente vai envelhecendo, passando os anos de vida, a gente vai tendo alguns déficits, né? Então, déficits musculares, de equilíbrio. Então, essa parte acaba acarretando em outras disfunções. Uhum. Então, é sempre importante a gente estar mantendo uma atividade física, uma fisioterapia para tratar esses problemas, né? Então, de equilíbrio, que a gente consegue prevenir possíveis maiores problemas, né? Eventuais problemas. Uhum. E como a gente vai tendo uma idade mais avançada, aumenta o risco de quedas, que é um fator, acho que principal, assim, né? No idoso, que pode ser mais prejudicial. Vamos supor, se um idoso cai e aí fratura algum membro, então tem a parte de hospitalização, a parte de recuperação, que não é uma recuperação fácil de fratura, o idoso já está mais frágil. Então, é um problema muito, muito maior que a gente consegue evitar, prevenir, trabalhando nessa parte de equilíbrio, de força. Nossa, isso é muito importante, né? Sim, e também essa parte da fisioterapia, não só nessa parte de quedas ou perca de massa muscular, mas também na parte de dores, né? Então, o idoso, ele também sente dores. Então, geralmente vem com dores mais crônicas, né? Que estão há um certo tempo já. Tem pacientes que relatam que, a primeira vez que a gente vai fazer a avaliação, né? Que estão com dor, sei lá, há 10 anos. A mesma dor, assim, nunca teve um... E é uma dor que, a princípio, parece vir da fraqueza muscular, né? Se não tiver uma outra causa. Sim. É um fator. Como pode ser multifatorial, né? Então, esse é um dos fatores que pode responder pelas fator dores importante. crônicas, né? Um fator Porque, importante. assim, empiricamente, no meu consultório, eles relatam que com a prática sistemática do fortalecimento muscular, da fisioterapia, muitos reduzem quase que completamente a dor, né? as queixas de dor. E, assim, essa é uma informação que para nós parece básica, mas ela é fundamental. As pessoas não sabem disso. Sim. As pessoas acham assim, eu tenho dor, não posso fazer exercício. Exato. Essa é clássica. E aí a dor, na verdade, obviamente o médico que vai dizer que tipo de dor você tem, mas a conclusão, muitas delas, é que elas advêm da falta do exercício. Sim, e aí fica um ciclo, né? Porque aí você não faz atividade física, fica com menos força você tem mais dor, e aí você não sai daquele ciclo nunca. Então isso é bacana para quem está assistindo a gente aqui, se você já tem mais de 65 anos, ou tem parentes, né, familiares com essa faixa etária que reclamam, né, que se queixam de dores crônicas, leve ao médico, né, faça uma avaliação correta. Muitas vezes a solução, ela pode não ser 100% isso, mas isso pode ajudar muito, é a questão de começar efetivamente um fortalecimento muscular, que talvez a pessoa nunca tenha feito na vida. Exato. E ela vai apresentar melhoras. Sim, né? com certeza ela vai apresentar melhoras no seu quadro, né, melhoras importantes no seu quadro de dor. Sim. E junto com essa parte, né, de fortalecimento, o que é primordial também na fisioterapia, nesses pacientes, são a funcionalidade, né? Então, são pacientes que eles gostam de ser independentes. Sim. Eles não querem depender de filho, de cuidador ou de alguém para fazer suas atividades do dia a dia. Sim. Então, a gente consegue trabalhar isso. Então, isso é qualidade de vida, né? Exato. Isso é qualidade de vida. E as atividades cotidianas, o sentar, o levantar, Exato, perfeito. Né, carregar um peso, subir uma escada. Que são atividades recorrentes. Ir ao supermercado, ter que levar as compras até o porta-mala do carro, ou você vai sem carro, tem que carregar algumas sacolas
né? Até o táxi, ônibus, metrô, que seja. Mas, assim, essas atividades do dia a dia, elas requerem que você tenha um condicionamento físico mínimo. Exato. Que com a idade, se nada for feito, ele vai ser naturalmente perdido. E isso incapacita Exato. as pessoas em diferentes graus, né? Então, acho que um ponto muito importante, né, que é bacana deixar aqui, é a importância de você pensar na prática de exercício físico como qualidade de vida, como aumento de sobrevida, Exato. como um pilar muito importante da sua independência ao longo da vida. E nós todos vamos viver muito, porque a medicina está muito avançada. Cada dia mais. Cada dia mais. A população de idosos no Brasil, ela aumenta e vai aumentar ainda mais. Sim. Aí vai se aproximar dos países que hoje a gente chama de desenvolvidos. Então, exato. Nós vamos ter muito mais idosos no país, como a gente nunca teve. Que jovens. Do que jovens, na verdade, né? Mais gente, menos gente nascendo e mais gente vivendo mais. Então, estamos aprendendo também com esse processo de envelhecimento, né? Quer dizer, o envelhecer com qualidade. O envelhecer ativo, né? Ele passa pela atividade física bem direcionada, ele passa por uma atividade mental, né? Você precisa ter estímulos, aprender coisas novas, né? Sim, então, estímulos cognitivos. Exatamente. Então, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento depois dos 60 anos de idade, realmente se expor a novas informações para você poder formar novas conexões neurais. É muito importante isso, além do exercício. Mas tem um ponto, né, recentemente andaram saindo alguns estudos correlacionando a força, principalmente de membros inferiores, com a questão da cognição mental e da sobrevida. Aí, da sobrevida, eu queria que você contasse um pouquinho aí dos estudos que você andou vendo. Tem um estudo também que ele avalia pessoas de 40 a 60 anos, né? Que eles colocam essas pessoas para praticarem o mínimo de atividade física que se acham ideal, né? Que é 150 minutos de atividade aeróbica moderada. Ou, por semana, né? Exato, por semana. Ou 75 minutos de uma intensidade mais alta, né? E aí eles viram que as pessoas que praticaram essa atividade física tiveram sobrevida de 3 a 4 anos. Maior do que quem não fez. Exato. Então, você vê que a atividade física, além de ter uma melhor qualidade de vida no presente, te garante um futuro maior ainda. Sim, com mais qualidade, Exato. com melhor cognição, né, com mais independência, com uma saúde melhor em termos metabólicos. Sim, né? Com certeza. Acho que o nosso corpo é uma máquina muito sofisticada, né? O nosso aparelho locomotor ele é muito sofisticado. Isso eu falo sempre para os pacientes. Para a gente ficar parado do jeito que essa vida contemporânea de hoje nos faz ficar. Exato. Né? Nós não fomos feitos para ficar sentados 8 horas trabalhando na frente de um computador, digitando. Você vê a nossa história foi sempre ativa, então saía para caçar, para correr. Andar, né? O homem das cavernas devia andar, sei lá, 20, 30 quilômetros por dia. Sim. Né? E cada dia mais a gente está ficando dia mais a gente está ficando inativo, né? A diferença deles para nós é que a gente melhorou muito a nossa capacidade mental, o tamanho do cérebro, tem tudo isso. Mas não dá para a gente ficar tão sedentário quanto somos hoje em dia. E o sedentarismo é a segunda maior causa de morte no mundo. Porque o sedentarismo causa, né, todas as outras... boa parte de todas as outras doenças não crônicas não transmissíveis, né? Então, e aí o fisioterapeuta tem um papel super, super importante, né? Para esse cenário do fortalecimento. Né? Lá no Hospital das Clínicas, eu cheguei a atender uma paciente, uma idosa, né? Que a principal queixa dela era voltar a fazer crochê. Ela só queria isso, porque foi algo que ela fez a vida inteira e recentemente ela não estava conseguindo por causa de dores no ombro. Então ela não conseguia ter o movimento do braço, né, como um todo, ficava mais rígida e não conseguia desenvolver. E aí a gente colhendo história, avaliando, a gente descobriu que ela vendia, então ela sobrevivia dos crochê. Entendi. Então, na verdade, ela fez uma lesão por excesso de trabalho. Pode ser que sim. Né? Só que era a principal atividade dela. Entendi. Então, se a gente deixa isso passar, às vezes a gente não conhece muito a pessoa que está ali, né? A gente vai tratar só a lesão e não sabe do indivíduo. Sim. Então,
para ela, isso era a coisa mais importante da vida dela. Entendi. Porque ela ia sobreviver dessa forma. Então, Entendi. é uma tarefa que às vezes a gente acha que não é nada, né? É só um crochê ali que a pessoa quer fazer. Não, tipo um lazer. Né? Exato. No caso dela, Um ela hobby. vivia disso. Exato. Quer dizer, era muito importante que ela se reabilitasse. Voltasse, exato. Né? Que ela tivesse totalmente Não reabilitada. era algo que dava para levar ali, sabe? Nossa. E aí, falando um pouquinho mais da questão da terceira idade, naturalmente acontece... naturalmente não, né? Mas pode acontecer o que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa muscular e força sim. dos idosos. E onde que entra a fisioterapia para isso? Sim, nessa parte, o idoso fica muito mais fragilizado, né? Ele tem mais risco de quedas, de desequilíbrios, não consegue fazer as atividades, né? As tarefas que a gente citou aqui, então, sentar e levantar, em caminhada. Então, a gente consegue intervir nessa parte, então, dar um melhor condicionamento de força mesmo para esse paciente, treinos de equilíbrio, que ele vai reconquistando essa força muscular, né? Essa ativação muscular. E aí, a gente fazendo esse trabalho inicial, até a gente devolver o paciente com uma boa funcionalidade, um bom equilíbrio, a gente consegue até passar para um educador físico futuramente, né? Sim. Que aí a gente faz essa ponte é muito né? legal, transição. né? Esse trabalho, né? Porque E assim, aí... se o idoso estiver bem, ele pode treinar. Sim. Que aí é sim. fazer a atividade física com o professor de educação física num Exato. outro nível. Exato. E o fisioterapeuta, ele vai fazer esse processo de reabilitar, né? Para Exato, colocar no ambiente normal. Ideal, Ideal e tudo. Então, e isso é também uma outra coisa importante, que assim, o idoso, se ele estiver bem e reabilitado, ele pode efetivamente treinar. Direto, já, né? sim. Direto, né? A fisioterapia é uma parte Exato, do é uma tratamento ponte ali. dele. É uma ponte, né? E a Entre gente consegue... o diagnóstico médico, Boa. né? Perfeito. O processo de reabilitação e depois o encaminhamento para o treinamento físico efetivo, Exato. né? Que vai levá-lo a um outro nível de condicionamento físico, né? E aí, melhoras de parte cognitivas, cardiovasculares e inúmeros benefícios, né? Sim. E aí, a gente está falando um pouquinho aqui da sarcopenia, que né, nós acabamos de definir. Porém, assim, a evolução da sarcopenia, ela pode levar ao que a gente chama de síndrome da fragilidade, que é o idoso. Uma vez que ele tem essa perda de peso, que basicamente consiste em perda de massa muscular e a consequente perda de força, ele se torna mais vulnerável. Por razões neuroendócrinas e genéticas, ele se torna um indivíduo que adoece com mais facilidade. Né? Sim, um indivíduo mais acamado. que tem isso e respostas mais agudas, né, aos estressores do ambiente. Então, e essa síndrome da fragilidade também pode estar associada com fraturas. O idoso tem muito essa questão de, por essa sarcopenia, por esse declínio da massa muscular, da cognição, etc., que ocorre se não, a massa muscular não for bem mantida ao longo da vida, ele pode chegar nessa questão de queda, fratura, e isso é muito sério, né? Porque o indivíduo vai fazer uma cirurgia de fêmur, etc., e pode morrer mais rápido. Sim. Né? É uma reabilitação já demorada até em indivíduos mais novos, saudáveis, então... Sim. E acho que isso está razoavelmente bem descrito na literatura, sim, né? A questão de como a fratura óssea num idoso diminui o tempo de sobrevida. Sim, com certeza. Né? E isso pode ser prevenido se o idoso começar a cuidar da massa muscular dele o quanto antes. Exato. Acho que hoje, com o que a gente sabe, com os benefícios da musculação para cognição, para prevenção das demências senis, assim, em geral... Eu acho que já tem artigo mostrando, por exemplo, que a incidência... Eu não sei se eu falo incidência ou prevalência, vou falar prevalência, de doença de Alzheimer e outras, pode ficar menor com indivíduos mais fortes. Eu já vi estudos também disso. Então, aumenta olha só... com indivíduos que são sedentários, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem o remédio, está aqui na nossa frente. Exatamente. Né? O remédio está a solução de fácil acesso, que assim as pessoas, como fazer musculação?
hoje em dia tem academias com preço muito acessível Brasil afora. Acho que é importante você passar pelo profissional de saúde para saber o que pode ser feito. Exato. Né? E aí o profissional, o médico, né, preferencialmente o geriatra, ou um clínico geral, enfim, um médico do esporte que trabalhe com essa população também de 65 a mais, né? Ele pode fazer o encaminhamento. Quem pode treinar é quem precisa fazer o trabalho fisioterápico. Né? E se precisa passar com a fisioterapia antes fazer uma reabilitação. Ou se não, vai direto para o treinamento. Mas é muito importante. Isso na minha prática clínica é uma conversa diária que eu tenho com todos os pacientes. Boa. Muitos idosos não gostam de musculação, detestam academia. E aí, meu trabalho lá é mostrar que, mesmo assim, tem que fazer. Né? Mesmo assim tem que fazer. Na vida a gente faz muitas coisas que a gente não gosta porque elas fazem bem para nós, né? Sim, é que nem tomar um remédio amargo. Talvez a musculação ou a fisioterapia seja o remédio amargo, mas é aquele remédio que vai garantir que eles tenham uma qualidade de vida melhor, né? Mas geralmente esses pacientes, quando eles vêm, no começo é assim mesmo, né? Não gosta, tá indo à força porque precisa, mas aí com o tempo ali, vamos supor, com a fisioterapia, ele vai se apegando, a gente vai conversando e aí ele vai criando gosto pela fisioterapia. Às vezes ele não quer largar mais. Tem paciente que não quer ir embora. Isso é muito legal falar, porque existe o vínculo entre o profissional de saúde e o paciente, que é o vínculo terapêutico também. Exato. Né? Que, assim, muito forte. Né? E o vínculo, às vezes, é mais forte do que a terapia em si. E é muito importante para a terapia extremamente importante para a terapia que a gente crie esse vínculo, né, com os profissionais. Por isso que você ter o profissional que cuida de si é muito importante. Sim. E sem ele, a gente não consegue o mesmo resultado. Ainda que você... Estou falando da minha parte, porque assim, todo mundo sabe mais ou menos o que faz para emagrecer. Sim. Né? Corta aqui, corta lá, exercita um pouco e emagrece. Né? Mas por que essas pessoas não conseguem chegar onde elas querem? Porque precisa do olhar do profissional, do vínculo com o profissional e do acompanhamento profissional para que elas cheguem aonde elas querem, né? E, olha, tá vendo? Outro episódio que passa super rápido, Passa muito rápido. Eu ia ficar... A gente ia ficar falando o dia todo aqui. falando sobre isso. E, então, como o tempo já foi atingido e eu acho que o assunto foi bem abordado, nós vamos encerrando o nosso episódio. Então, como mensagem final, eu gostaria de deixar o seguinte: treinem. Pratiquem atividade física. Pratiquem atividade física, procurem um fisioterapeuta quando necessário, se necessário. Contem, né, com fisioterapeutas, com professores de educação física também, para terem um investimento na questão da qualidade muscular. Né, para ter uma boa sobrevida. Se você que está escutando não é 65 mais, mas conhece pessoas, né? Espalhe essa informação. Espalhe a informação. Né, até a gente pede para compartilhar esse episódio, né, com grupos de WhatsApp da família ou de amigos, porque essa informação que a gente está falando aqui precisa chegar para o maior número de pessoas possível. Ela é muito importante. Então, muito obrigada, Vitor. Imagina, obrigado você pelo convite. Foi muito bom. Muito bom. Foi um prazer. Eu também. Eu tenho muito prazer em te receber aqui. Muito obrigada. Muito obrigada à Clínica Move, né, por permitir a realização deste projeto. E muito obrigada a vocês todos que nos acompanham e nos assistem nas diferentes plataformas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.